E se a maternidade fosse, na verdade, um caminho para voltares a ti? Olá, sou a Inês, mãe, coach espiritual, produtora de eventos e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, histórias de outras mães e conversas com profissionais. Aqui vais encontrar partilhas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe Não Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vinda ao episódio de hoje. Hoje vou fazer um episódio um pouco diferente. Gostava de integrar aqui um pouco também o que tenho vindo a aprender sobre meditação e como a meditação nos pode ajudar. Mas antes de começarmos com a meditação, gostava de dar aqui algum contexto em relação, digamos, à temática ou ao objetivo por trás desta meditação. Eu sinto muito que nesta busca de viver de uma forma mais presente, neste caminho de encontrarmos momentos em que estamos mais alinhadas e se calhar tentar que esses momentos sejam cada vez mais frequentes no nosso dia-a-dia. O que eu tenho aprendido e o que eu me tenho apercebido é que encontrar ferramentas, como por exemplo a meditação, nos ajuda muito, ou nos pode ajudar muito para esse encontro connosco próprias. Eu sou muito fã de meditações guiadas porque tenho, digamos, alguma dificuldade em simplesmente parar, e é algo que eu espero que à medida que o tempo vá passando e eu for crescendo, digamos assim, seja cada vez mais fácil, mas não sei se assim será. E portanto eu sou muito, muito fã e apologista de meditações guiadas. E no fundo uma meditação guiada não é mais do que teres alguém no teu ouvido que te pode dar aqui algumas dicas e sim, no fundo um caminho, não é? Em relação à meditação de hoje, eu gostava muito de nos focarmos em aceitar a realidade, em aceitar aquilo que está a acontecer na nossa vida, em aceitar aquilo que seja aparentemente bom ou mau, mas no fundo aceitar e estar presente com aquilo que é real, com aquilo que está de facto a acontecer na nossa vida neste momento. E eu sinto muito que esta aceitação é um dos primeiros passos para nós conseguirmos verdadeiramente estarmos mais presentes e podermos aproveitar melhor a nossa vida e não estarmos constantemente a viver em função de outras ações, de outros pensamentos, de medos do futuro, de tristezas ou felicidades do passado, mas sim estarmos presentes. Então, para esta meditação, a única coisa que eu não aconselho, se calhar, é estares a conduzir ou a fazeres algo que precises ter, digamos, os olhos abertos e a atenção muito focada no exterior. De resto, eu honestamente sou muito apologista de que devemos encontrar uma posição confortável. Pode ser sentada, pode ser deitada, pode ser sentada numa cadeira, no sofá, no chão, numa almofada de meditação. Eu não sou, digamos, fundamentalista, porque eu acho que o mais importante é mesmo estar confortável. Há uma pessoa de quem eu fiz muitas meditações guiadas e ele diz comfort is queen, então o conforto é a rainha, e eu acho que é mesmo isso, é nós encontrarmos uma posição confortável é muito mais importante do que estarmos a fazer uma postura específica, neste caso, ok? Estamos a falar deste tipo de meditações, eu sei que existem, digamos, meditações onde uma postura concreta tem um objetivo, ok? Neste caso, o objetivo é tu estares confortável e conseguires relaxar e saíres, digamos, do exterior para o interior. E para isso, na minha opinião, precisas efetivamente conseguir estar confortável. Então, encontra essa tua posição e uma vez que encontras essa posição onde tu possas estar o mais confortável possível neste momento, convido-te a fechares os teus olhos. Esse é o primeiro passo. E simplesmente a deixares a tua respiração fluir. Queremos, neste caso em concreto, focar-nos em observar, simplesmente, observar a nossa respiração. Observar e perceber se é uma respiração rápida, se é uma respiração lenta.
Se é uma respiração profunda que vai até, digamos, ao fundo da nossa barriga, se é uma respiração leve que vai só até à parte dos nossos pulmões, do nosso tórax. E simplesmente imaginares o ar a entrar e a sair, observares o ar a entrar e a sair, sem nenhum tipo de julgamento e sem nenhum tipo de ideia de como deverias estar a fazer. Simplesmente observando o que estás a fazer. E uma vez que consigas identificar a respiração com que estás, gostava que observasses o teu corpo, observasses a tua postura, percebesses se estás verdadeiramente, completamente confortável ou se há mais alguma coisa que tu pudesses fazer para tornar este momento ainda mais confortável, para que pudesses estar ainda mais relaxada. Talvez possa ser uma questão só de postura, podes colocar mais uma almofada por baixo de alguma parte do teu corpo. Eu acabei de reparar que tinha os ombros super tensos e levantados e, portanto, reendireitei as minhas costas para que pudessem estar um pouco mais relaxados e a identificarmos esses pequenos elementos do nosso corpo e perceber como é que podemos estar um pouco mais confortáveis. Colocar as mãos onde nós acharmos confortável neste momento, pode ser na nossa barriga, pode ser no nosso colo, pode ser virado para cima, para baixo, tudo isso. Neste momento o mais importante é que seja confortável. E agora que estás mais confortável, que já identificaste a tua respiração, podemos começar a respirar juntas e podemos inspirar pelo nariz e contar até 4. Depois de segurar o ar, reter o ar durante 4 tempos também e expirar em 8. Vou fazer contigo. Vamos fazer inspira em 4. 1, 2, 3, 4. Retém o ar em 4. 1, 2, 3, 4. E expira em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora inspira e expira naturalmente. Vamos voltar a repetir e vamos fazer a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca. Então vamos inspirar em 4 pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Vamos reter o ar. 1, 2, 3, 4. E expirar pela boca em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E inspirar e expirar livremente. Vamos fazer mais uma vez em conjunto. Inspira pelo nariz em 4, retém em 4, expira pela boca em 8. Inspira 1, 2, 3, 4, retém 4, 1, 2, 4 e expira em 8. 1, 3, 5, 8. Inspira e expira livremente e agora observa a tua respiração. Observa se mudou, observa se mantém igual, observa se estás a ter pensamentos a achar que deveria estar diferente e não está. Observa só e relaxa. Volta a verificar se tens o teu corpo relaxado, o mais confortável possível. E agora gostava que imaginasses que estás num local onde tu te sentes muito feliz. Pode ser um local imaginário, pode ser um local real, onde tu já estiveste, ou onde gostarias de estar.
Gostava que imaginasses esse sítio e conseguisses imaginar qual é o tempo que está, qual é a temperatura do sítio em que estás, o que é que te circunda, se tem animais, se tem ruídos, se tem natureza, que tipo de natureza é, quais são as cores. E gostava que te imaginasses nesse local, circundada desse local, desse sítio onde te sentes tranquila, confortável. Gostava que imaginasses ao que é que cheira esse sítio. Qual é a sensação física que tu tens? Como é que se sente o teu corpo quando estás aí? Como é que se sente a tua mente quando estás aí? E gostava que sentisses que esse local está sempre disponível para ti. Quando a vida parece ficar uma loucura, quando as coisas ficam demasiado aceleradas, quando parece que não há tempo para nada, quando as coisas não estão a correr como tu pensas que deviam estar a correr, tu tens sempre este local disponível. Está só uma distância de te focares e te concentrares e imaginares esse local. E então gostava muito que, estando nesse sítio onde te sentes tão calma, tão tranquila, tão alinhada, que voltasses a sentir a tua respiração, que voltasses a alinhar-te e a sentir e a observar só, sem julgamento, sem certo ou errado, apenas com curiosidade. E uma vez que já estás nesse local e já o integraste em ti, podes despedir-te dele, podes lhe dizer que vais voltar sempre que precisares. E podes voltar ao teu corpo, podes voltar ao local em que estás, podes voltar à tua respiração, onde estás, à posição em que estás neste momento. Vamos fazer só mais uma vez uma inspiração profunda e a expiração profunda juntas. Inspira pelo nariz, expira pela boca. E lentamente convido-te a mexer ligeiramente os pés, as mãos, os braços, as pernas, os ombros, o pescoço, a cabeça. Se estiveres sentada ou deitada, podes-te começar a colocar numa posição direita e, se puderes, podes talvez te levantar para espreguiçar. Se não te apetecer levantar, podes só ficar sentado e espreguiçar e lentamente abrir os teus olhos e voltar ao teu local onde estás. E no fundo, gostava só de deixar aqui uma mensagem final, que é: quando nós começamos a observar como realmente nos sentimos, seja psicologicamente, seja fisicamente, seja emocionalmente, e quando conseguimos observar a nossa respiração, conseguimos muitas vezes identificar muito mais coisas do que aquilo que podemos imaginar. E a verdade é que as coisas
na minha ótica, acontecem quando têm que acontecer da forma que têm que acontecer, por mais que muitas vezes sejam dolorosas e não sejam exatamente aquilo que nós achávamos que iam acontecer. Mas eu acredito muito que o caminho é o que estamos a percorrer, e quanto mais cedo e depressa, digamos assim, nós aceitarmos isso, mais alinhadas e mais felizes podemos viver. Espero que estejas bem e que estejas mais tranquila. Desejo-te um dia muito feliz. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!